Eu sou o jornalista Dino de la Paz, editor da agência Safra. Converso hoje com Paulo Molinari sobre o mercado do milho. A gente, dessa forma, dá continuidade às nossas lives semanais. Normalmente as lives são às 14 horas, mas hoje, como teve o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a gente adiou para as 15 horas para dar mais tempo para a gente avaliar os números do Departamento de Agricultura e apresentar esse quadro do milho para vocês que estão nos acompanhando na live. Okay. Vocês que estão assistindo, Paulo Molinari. Bom, eu reforço novamente o pedido, visite o nosso site, safras.com.br, conheça a nossa plataforma de Safra, você pode lá pedir uma demonstração gratuita. Bom, Paulo, vamos começar então conversando sobre esse relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Quais foram as surpresas, se é que houve alguma surpresa, e por que o preço está indo tanto na Bolsa de Mercadorias de Chicago? Boa tarde. Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos os participantes dessa live. Aí uma véspera de feriado, né? Os mercados aí meio quentes, tanto lá fora quanto aqui dentro. Bem, o relatório ele já teria uma correção preliminar de estoques devido àquele relatório de estoque trimestral do dia 30, né? Do dia 30 de setembro. O relatório do dia 30 de setembro, ele marca o estoque de passagem de um ano comercial para outro. Né? Então, o ano comercial americano ele começa no dia 1º de setembro e vai até 30 de agosto. E este relatório de estoque trimestral do dia 30 de setembro, ele pega o estoque até 30 de agosto. Portanto, este é o relatório, esse é o estoque de passagem do ano comercial. Esse ajuste do estoque trimestral foi feito hoje, né, com o estoque da safra velha caindo para 50 milhões de toneladas, né, como era de 57, o USDA trouxe para 50 milhões de toneladas, portanto, um ajuste que tem a ver com aquele estoque trimestral divulgado no dia 30 de setembro. Uma pequena surpresa que veio em relação à safra nova, essa que está sendo colhida agora lá no meio oeste americano, diz respeito à área plantada. O USDA cortou 1 milhão de acres da área plantada, de 92 para 91 milhões de acres, e com isso reduziu um pouco a produção e reduziu um pouquinho mais do que se esperava o estoque de passagem. Né? Então, o estoque da safra nova agora, em vez de 63,4 milhões de toneladas, como era esperado em setembro, caiu para 55 milhões de toneladas. E é por isso que o mercado ganhou um pouquinho de força da Bolsa de Chicago, mas um estoque de 55 milhões de toneladas, $4 por bushel é caro. Né? Então, eu diria que o milho na Bolsa de Chicago está até se esforçando em manter nesses preços, porque ainda estamos em plena colheita numa safra americana que é boa, né? Uma boa safra americana, é a segunda maior da história, e, portanto, não há, por enquanto, novos fatores e novo espaço para uma grande alta adicional no milho na Bolsa de Chicago, de forma direta. Certo? Não há um grande suporte para a alta nessas próximas semanas, além do que nós já estamos vendo hoje. Certo, Paulo. Bom, falando um pouco, passando agora para o mercado interno, mercado nacional, mercado que veio com preços vindo, mercado positivo, no mês de setembro alguma fixação, os preços cederam um pouco. Então, eu queria ver contigo qual é a perspectiva para o mercado em termos de preços nesse mês de outubro e também no restante do ano, Paulo.
Bem, aí nós podemos fazer uma boa comparação, né? Se a gente olhar aí os preços da soja, né, no mercado brasileiro, 150, 160 reais a saca, esses preços da soja estão refletindo uma escassez interna, ou seja, não tem soja mais no mercado interno, o mercado tem dificuldades de abastecimento, não tem conta de importação e o mercado interno está pagando pela pouca soja disponível que nós temos. Então, esse é um quadro, né? O que a gente não pode levar esse quadro da soja para uma situação igual no milho, né? O milho, sim, tem preços firmes, etc., mas não há nenhum problema de abastecimento daqui até janeiro, né? Até entrar a próxima safra. Então, por que os preços estão subindo? Bem, o produtor só tem milho para vender nesse momento, já vendeu toda a soja, então está aí que está com uma condição aí de suporte no preço que o produtor brasileiro tem uma venda bem acomodada, está bem capitalizado. Temos aí um atraso forte da chuva do verão, que é uma das características aí do Laninha, né? As chuvas da primavera chegando atrasadas, né? Principalmente no centro-oeste do Brasil. Uma seca aí bastante forte aqui no Paraná, apesar das chuvas dessa semana. E isso também colabora, né, para que o produtor tenha a sua reserva dentro dos armazéns, que é milho, né? E o outro ponto é que a alternativa para nós solucionarmos esse movimento de alta é a importação, né? E a importação hoje é bastante cara devido a esse câmbio. Hoje, uma importação de milho custa R$ 70 no porto, mais o frete interno, ou seja, bem caro, né? E eu discordo um pouco do que se vem falando aí no mercado interno brasileiro, que o culpado da alta é ao volume de exportação, né? O volume de exportação ele é menor do que o ano passado. O ano passado nós exportamos 41 milhões de toneladas, esse ano a meta é 34, quer dizer, já estamos bem abaixo. E dependendo da situação, nós podemos até nem atingir essas 34 milhões. Então, a minha preocupação desses movimentos de alta, assim, com o milho dentro do armazém, é uma concentração de venda mais para frente, né? Assim como nós tivemos no começo de setembro, como todo mundo veio vendendo ao mesmo tempo, né? A minha preocupação é que isso acaba ocorrendo agora em dezembro, janeiro, todo mundo vindo vender ao mesmo tempo, e aí causa aí fortes baixas no mercado no final do ano, tá? Mas o preço de mercado interno está mais condicionado a essa retenção pelo produtor do que necessariamente por um movimento das variáveis de mercado, né? O câmbio realmente ajuda bastante o preço de porto, mas não é esse bem o movimento que nós estamos vendo nesse momento. O movimento que nós estamos vendo nesse momento é o produtor não desejando vender, e isso sustenta preço. Bom, o tema da live hoje é realmente já a tentativa de uma perspectiva de preço para 2021, diante desse quadro de que as cotações do cereal elas tendem a permanecer firmes nesse ano de 2020. O que a gente pode esperar já para a próxima temporada, para o início do ano de 2021, a partir da entrada da safra de verão no mercado, Paulo? Bom, aí nós temos aí que pensar bem naquilo que nós já temos relatado em nossos relatórios, em nossas lives anteriores, que é uma situação de primeiro semestre complicado. Se daqui até janeiro não falta milho para o mercado brasileiro, no primeiro semestre a situação é bem diferente, né? A safra de verão ela não é suficiente para atender toda a nossa demanda do primeiro semestre. Por isso, a gente precisa de um estoque de passagem para o ano que vem, mas somando as 25 milhões de safra de verão, mais os 7, 8 milhões de estoque de passagem, nós vamos ter aí um abastecimento de 32, 33 milhões para um consumo de 36 a 37. Portanto, existe aí um rombo a ser coberto, né? Esse rombo a ser coberto, ele pode ser feito com corte de consumo, ou seja, redução dos alojamentos, redução no consumo industrial, menor esmagamento nas indústrias de etanol, para equalizar esse disponível com o consumo. Ou pode ser feito com importações, né? Então, por isso que já é importante olhar como vem a safra da Argentina,
os preços internacionais. O câmbio será uma variável importante no primeiro semestre para a definição desses custos, né? Agora, é óbvio que o primeiro semestre, se agora nós temos milho nos armazéns e o produtor, a decisão do produtor que vem mantendo preços altos, é possível que no primeiro semestre nós não tenhamos milho nos armazéns e os preços estejam ainda altos, né? Então, essa é uma combinação importante para o primeiro semestre, é uma questão de oferta e demanda, e isso só se regulariza a partir de julho. Se a soja se regulariza o abastecimento interno brasileiro a partir de fevereiro, o milho somente vai começar a corrigir a sua trajetória de abastecimento a partir de julho de 2021, com a entrada na safrinha 2021. E por este motivo, é tão importante esse mês de outubro, porque esse mês de outubro marca o plantio da soja, né? E o plantio da soja atrasado vai nos trazer um plantio da safrinha 2021 também atrasado, né? Então, nós não vamos conseguir plantar uma safrinha em janeiro e fevereiro, como seria o ideal, e vamos de novo plantar uma safrinha em fevereiro, março, né? Não é fora do ideal, mas já traz alguns tipos de riscos maiores para as lavouras, né? Uma corte de chuvas, geadas mais precoces, que um ano de laninha é uma característica normal, geram aí uma especulação adicional para o primeiro semestre com esse clima de safrinha, esse plantio mais tardio, né? Eu só quero refletir para vocês o seguinte, nós vamos ver aí comentários de que com esse atraso do plantio da soja não será possível plantar safrinha no ano que vem. Eu acho isso muito difícil, tá? Tem lugares aí do Brasil que já não tem mais sementes para venda para a safrinha 2021. Nós vamos plantar milho em safrinha até em vaso de flor, né? Vamos plantar porque os preços são espetaculares, os preços atuais, os preços no primeiro semestre, os preços que já estão sendo praticados para 2021 na safrinha são preços muito bons, né? E não há por que os produtores não plantarem. Se vai plantar com uma boa tecnologia, com uma tecnologia inferior, porque está plantando um pouco mais tarde, é uma outra discussão. Mas a área plantada será novamente recorde para 2021. Então, o mercado vai muito firme até julho, e depois de julho nós teremos aí as novas variáveis, frente a uma nova safra americana, às nossas condições de clima da safrinha, ao novo câmbio do ano que vem, pós-pandemia, né? Tem várias coisas aí pesando para o segundo semestre do ano que vem. Bom, de certa forma, então, a gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo Ramos, lá da agência Safra, mas o Paulo acabou de responder, que é a questão envolvendo esse atraso no plantio da soja no Paraná e no Mato Grosso, se poderia afetar o milho na safrinha. O Paulo acabou de falar que dificilmente o produtor brasileiro vai deixar de plantar milho safrinha, porque já comprou suficiente. Bom, Paulo, falando um pouco ainda da safra de verão, esse clima seco, ele pode prejudicar a produção, a produtividade dessa próxima safra? Ela pode vir abaixo até do que já vinha se circulando? Pode, né? O clima, o Laninha, ele é sempre um problema para nós, né? Sempre para a região centro-sul do Brasil, e a Argentina é sempre um sinal de alerta, né? Principalmente a Argentina, principalmente Rio Grande do Sul. O normal, o que os meteorologistas apontam, né, é que a partir do início das chuvas no centro-oeste e Mato Piba, as chuvas comecem a cortar aqui para o sul do Brasil novamente, né? Então já não choveu direito, ainda pode começar a cortar de novo, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, assim, depende muito aonde já está plantado e onde não está plantado, né? E onde está plantado nesse momento é exatamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul e sudoeste do Paraná. Estas regiões, se por acaso as chuvas cortarem aí para o final de outubro, começo de novembro,
vai pegar já milho aí em início de fase de pendoamento, e é possível sim que nós tenhamos perdas de produtividade se novembro não chover, né? Nas demais regiões que ainda não plantaram a safra de verão de milho, se as chuvas voltarem a começarem e seguirem normalmente, não teremos nenhum tipo de problema, né? É importante dizer que tanto para o milho quanto para a soja, plantar em outubro, novembro, é até melhor para o potencial de produtividade, né? O fato de plantar soja tardiamente é bom para a soja, não é ruim para a soja, né? Mas ela é ruim para a safrinha de milho, né? Porque aí a gente colhe soja muito tarde e plantamos safrinha de milho mais tarde, e aí cria-se um ambiente especulativo aí para o primeiro semestre e um risco climático sobre a safrinha. Agora, o verão, o risco nosso é a chuva cortar novamente aí novembro, dezembro, janeiro, que é normal do Laninha, principalmente aqui na região sul, e pregar as lavouras aí em fase crítica de produção, o que traria aí realmente quebra no potencial de produtividade. Também, além de poder atingir a produção brasileira, ele tem um impacto em importantes países que podem nos ajudar no abastecimento interno, caso do Paraguai e da Argentina. A gente trabalha já com alguma estimativa para esses países em termos de produção e quanto o Brasil poderia importar desses países, Paulo? Bom, o Paraguai, ele basicamente planta safrinha. O Paraguai praticamente não tem safra de verão, é muito pouquinho. Então, o Paraguai seria quase um estado adicional do Brasil, né? Ele vai plantar igual o Paraná, ou seja, quando colher a soja, ele vai plantar safrinha, e o milho do Paraguai vai estar disponível lá por junho, julho, agosto, igual aos demais estados. Então, o Paraguai não conseguiria nos atender no primeiro semestre, certo? O nosso único ponto de atendimento seria a Argentina. A Argentina deve trabalhar com uma safra muito parecida com a do ano desse ano, ou seja, 50, 51 milhões de toneladas. Ter um potencial de exportação no ano que vem de 30, 35 milhões de toneladas, igual ao desse ano, né? A única variável aí que realmente pode impactar no tamanho dessa safra argentina é efetivamente o Laninha. E o Laninha, ele geralmente é terrível com a Argentina, né? Porque ele geralmente as chuvas cortam no auge do verão argentino. O plantio na Argentina é um pouco mais tardio, geralmente ele se concentra muito em novembro, né? Por isso é uma lavoura que vai ter lá a sua floração e pendoamento lá por fevereiro, janeiro, né? E por isso, se as chuvas não estiverem presentes aí em dezembro, janeiro e fevereiro, é possível sim que você tenha surpresas negativas com a safra da Argentina, e nesse caso, como você citou, é basicamente o único país que pode nos atender com milho no primeiro semestre. Tá? Bom, tendo algumas perguntas aqui, agradeço ao pessoal que está participando, nos ajudando a ter esse bate-papo extraordinário. Também aproveito a audiência do pessoal e convido novamente a visitar o nosso site safras.com.br e conhecer a plataforma Safra. Tudo isso que o Paulo está colocando aqui, você tem todos esses números e análises na nova plataforma, o maior Big Data do agronegócio brasileiro. Paulo, o César Correia, ele faz a seguinte pergunta: ele tem uma terra de 60 hectares, ele te pergunta se é possível iniciar o plantio e ter receita com essa pequena área. É possível, sim, claro, sem problema nenhum, né? Principalmente na questão do milho, né? O milho, em pequenas áreas, responde muito bem à produtividade, né? Se você tiver um bom investimento, mesmo numa pequena área, o milho responde em produtividade, responde em produção, e isso te dá resultado lá na frente. Sim, milho é diferente da soja, né? A soja, por mais que você invista, a soja tem uma limitação de produtividade, né? Lá, agora, 60, 70, 80 sacas numa lavoura comercial é o que você consegue atingir hoje.
O milho não. O milho, você tem lavouras de 6 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil quilos, e dependendo basicamente da tecnologia que você emprega, e isso pode sim te trazer resultados positivos. Paulo, o Júlio, ele pergunta, o assunto aqui, a gente está tratando de milho, mas eu acho que pode ajudar ele nessa questão da soja. Ele pergunta se o senhor, se tu, Paulo, acredita em mais alta para a soja na Bolsa de Mercadorias de Chicago. E só para incluir na conversa, nesse momento a soja para novembro está a 10,66, 10 dólares e 66 centavos o bushel, uma alta de 1,5% nesse momento, também que nem a exemplo do milho, respondendo ao relatório do Departamento de Agricultura norte-americano. A soja vai subir mais, Paulo? Bom, primeiro você precisa entender por que a soja subiu, né? Por que a soja subiu de preço na Bolsa de Chicago na boca da colheita americana? Bom, primeiro porque não tem mais soja no resto do mundo. O Brasil não tem soja para vender, a Argentina tem limitações porque o produtor argentino não está vendendo, devido às medidas do governo comunista da Argentina, bloqueando aí a movimentação de dólares dentro do país. Então, o produtor argentino não consegue mais vender a soja e trocar ela por dólares, então ele tem que pegar pesos, e ele prefere ficar com soja dentro do armazém do que pesos no banco, né? Então, o argentino não vende, a Argentina não vende, e a demanda global, não apenas a chinesa, mas a europeia e o restante da Ásia, só tem um lugar para comprar soja, farelo e óleo agora, que é Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a soja tem uma quebrinha de safra nos Estados Unidos, né? Primeiro teve aquela tempestade em Iowa, lá no dia 10 de agosto, que derrubou um pouco de milho, derrubou um pouco de soja, trouxe uma redução de produção, e depois do dia 10 de agosto não choveu mais em Iowa, que é o maior produtor de soja e milho dos Estados Unidos, né? E também parte de Illinois. Então houve um corte de produtividade também na soja. Então, esta safra menor de soja reduziu os estoques para menos de 10 milhões de toneladas nos Estados Unidos, e com 10 milhões de toneladas, tudo muda, né? Então, já não se olha mais para 8,50, já não se olha mais para 9,50, agora se olha para níveis acima de 10 dólares por bushel. Por quê? Por causa da relação estoque-consumo americano. Como daqui até fevereiro o mundo só tem soja americana para comprar, inclusive a China, que ainda terá que comprar muita soja americana até a entrada da safra brasileira, Chicago pode se manter, sim, com preços firmes, e talvez em algum momento ainda superar os 11 dólares por bushel ainda nesse ano. Bom, para superar os 11 dólares, basta os problemas com o clima na América do Sul se acentuarem, né? Ou seja, um plantio ainda mais tardio, alguns cortes de chuva no sul do Brasil, a Argentina começar a ter atraso de chuva de primavera também. Agora nós entramos no weather market da América do Sul, ou seja, no mercado de clima da América do Sul. Apesar de você ter ainda quase a metade da safra de soja americana a colher ainda, mas que vai acontecer nas próximas 3 semanas, a safra americana já é um dado, né? Então agora eles estão olhando, bom, mas se quebrar a Argentina, se quebrar o Brasil, será que vai ter mais demanda para a soja americana nos próximos meses? Então, nesse movimento especulativo com o clima da América do Sul, em ano de laninha, é possível, sim, que soja supere os 11 dólares, dependendo dessa variável de clima, é claro. Só quero lembrar para vocês, o último laninha que pegou a Argentina foi em 2016. A soja, naquela época, trabalhava entre 8 dólares e meio e 8 dólares e 80, e em 30 dias foi a 12 dólares. O farelo de soja trabalhava a 255 dólares, e em 30 dias subiu a 440 dólares. Tá? Então, a Argentina tem um peso muito forte na Bolsa de Chicago. E este peso é em função de que a Argentina tem metade do mercado mundial
de exportação de farelo e óleo, e por esse motivo quebrou a safra da Argentina, o farelo explode e carrega a soja junto. Tá? Então, assim, tem força para subir mais? Sim. Só que o senhor precisa ter atenção agora às variáveis de clima na América do Sul. Bom, o César perguntou ali se essa live vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada no nosso no Instagram, de Safras Mercado, no IGTV, e na segunda-feira ela vai estar à disposição no site de Safras, no safras.com.br. Aproveita, quem vai lá visitar e assistir a live no site, já aproveita e já pede uma demonstração gratuita da nossa plataforma, o grande Big Data do agronegócio brasileiro, e também já dá uma consultada ali nos cursos online de safras e mercado. Paulo, pergunta do Marlon Prado, da Milhão Ingredientes. O consumo de milho para proteína animal no Brasil, ele deve fechar em quanto? E se vai crescer muito na comparação com o ano anterior? Bom, consumo, nós estamos trabalhando esse ano com consumo total no Brasil perto de 74 milhões de toneladas, e para o ano que vem nós começamos a trabalhar com 77,6. Tá? E isso em função do quê? Não apenas em função do consumo animal, e não adianta ficar olhando só o consumo animal separado. Né? Nós temos novas fábricas de etanol entrando para o ano que vem, isso vai agregar um pouco mais de 1 milhão de toneladas de consumo só para esse segmento em 2021. Nós temos uma média de alojamentos de pintos de corte superior para o ano que vem em relação a esse ano. Né? Esse ano nós vamos fechar então, com uma média de 540, 550 milhões de cabeças mês, e possivelmente o ano que vem nós iremos a 570, 580 milhões de cabeças mês de alojamento. Nós temos a suinicultura ainda muito forte, aumentando plantéis para o ano que vem, e temos também o nosso confinamento de boi. Né? Com esse padrão de compras da China de animais de até 30 meses, todo mundo está comprando bezerro, colocando no milho, para chegar esse boi o mais rápido possível, com um peso ideal no padrão China. Então, isso alavanca um segmento de consumo, que é o confinamento, né, para o ano que vem, e salienta bem essa ampliação de demanda. O único setor que pode realmente ter alguma estagnação é o industrial, que é o pessoal de esmagamento, né, de moagem de milho e de alimentos, que vai depender muito desse ritmo da economia do ano que vem, da inflação, do emprego, né, para ter aí um demanda, porque isso depende muito da demanda de varejo aí pela frente. Paulo, essa semana a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou o seu primeiro levantamento para a temporada 2020-2021. Eles indicaram uma safra total de milho de 105 milhões e 200 mil toneladas. Esse número está abaixo das previsões de safras e mercado. Gostaria que você explicasse por que a Conab tem esse número, de certa forma, conservador, e também, aproveitando, gostaria que tu indicasse qual é a estimativa de safras e mercado para a próxima temporada. Bom, começando pelo final, nós estamos com um número aí de 116 milhões de toneladas para o ano que vem. E aí nós temos que entender que nós temos 3 safras no Brasil, né? Nós temos a nossa safra de verão aqui do Centro-Sul, temos o verão e a safrinha do Mato Piba, né? E temos a nossa safrinha normal aqui do Centro-Sul do Brasil. Então, são praticamente 3 safras. Bom, 116 milhões de toneladas é o nosso potencial de safra normal, e eu acredito que na nossa próxima estimativa nós vamos aumentar essa estimativa, porque a motivação para o plantio de safrinha 21 está muito forte. Então, provavelmente Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul terão aumentos de área acima do esperado. Né? Nós estamos trabalhando com uma safrinha 2021 de 82 milhões de toneladas. Claro que isso é área, em cima de área plantada, temos que ver o clima, como é que vai ser o ano que vem, com geadas, seca, etc. Né? Mas o potencial é de 82. E eu acredito que ela pode ser maior devido a uma área plantada ainda maior.
Tá? Bom, a Conab tem o seu perfil lá de trabalho, a forma deles fazerem um levantamento, e geralmente a Conab coloca a estimativa da safrinha seguinte igual à safrinha anterior. Ou seja, ela só vai mexer com os números de safrinha lá por fevereiro, março. Né? Então, possivelmente a Conab vai levar ainda seus números devido à área plantada maior lá por fevereiro, março. Né? O Safras Mercado lança a sua primeira intenção de plantio no mês de julho e vai atualizando todo mês esses dados, e por isso a gente vai largando um pouquinho na frente aí o viés de plantio para a safra de verão e para a safrinha um pouco antecipado. Bom, Paulo, é um assunto que tu já falou sobre as exportações brasileiras, mas é importante a gente reforçar, e mais gente entrou na live depois que tu colocou assim por cima. Então eu gostaria de reforçar contigo. O Brasil ele vai encerrar esse ano com mais ou menos que volume exportado, se esse volume está dentro do esperado ou se ficou abaixo das expectativas iniciais. Bom, até agora nós temos aí 24 milhões de toneladas comprometidas. O que é o nosso comprometido? O que já embarcou e o que está nomeado para embarcar agora em outubro. Tá? Já tem alguns navios aí para novembro, umas 500 mil toneladas para novembro. Então, o que nós temos de real dentro da exportação? 24 milhões de toneladas. Edilão. Boa tarde, Paulo. Bem, deixa eu só arrumar aqui e ver se fica certinho. O som está ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Está ouvindo bem aí? Está meio falhando o teu, mas estou ouvindo. Bom, vou passar uma atualizada do mercado aqui para o pessoal que está nos acompanhando, enquanto a gente não inicia oficialmente a live. Bolsa de Mercadorias de Chicago subindo bastante, com a posição dezembro nesse momento, operando com alta acima de 2% a 3,9434. 3 dólares e 95 centavos por bushel. Mercado refletindo o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Daqui a pouco o Paulo vai dar mais detalhes sobre o relatório e o impacto sobre a Bolsa de Mercadorias de Chicago. Petróleo caindo 1,33% nesse momento na Bolsa de Mercadorias de Nova York, a 40 o barril. Dólar comercial registra uma queda de 0,75%, mas continua em patamar elevado a 5,54, a 5,546. Enquanto a gente começa a live oficialmente, eu reforço o convite para quem nos acompanhar hoje de visitar o nosso site, safras.com.br, conhecer a nossa plataforma, a plataforma Safras. Você consegue, através do site, uma demonstração gratuita do nosso produto que reúne todos os dados. Tudo isso que o Paulo vai falar hoje, relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, comportamento dos preços internos, exportações, todos os dados que influenciam o mercado do milho, você tem na nossa plataforma Safra. E lá no nosso site, você também tem o cronograma de cursos de safras, além do curso do milho, curso das principais commodities agrícolas, nossos analistas ministrando esses cursos de forma online. Você tem o cronograma lá e pode se planejar para garantir a melhor comercialização. Faltando um pouquinho a mais de um minuto para as 15 horas. Hoje eu vou conversar com o Paulo Molinari sobre o mercado do milho. Toda sexta-feira, a Safras realiza suas lives, ou um dos analistas de Safra, sobre uma das principais commodities agrícolas. Hoje o assunto é o milho com o Paulo Molinari, mas toda semana a gente vai determinando, vai conversando sobre uma commodity diferente, dentro dessas peculiaridades do mercado, em decorrência ainda dos impactos do coronavírus na economia mundial e sobre as commodities agrícolas. Muito bem, 15 horas, vamos iniciar oficialmente a live. Eu sou o jornalista Dino Della Pasqua, editor da agência Safra. Converso hoje com Paulo Molinari sobre o mercado do milho.
A gente, dessa forma, dá continuidade às nossas lives semanais. Normalmente as lives são às 14 horas, mas hoje, como teve o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a gente adiou para as 15 horas para dar mais tempo para a gente avaliar os números do Departamento de Agricultura e apresentar esse quadro do milho para vocês que estão nos acompanhando na live. Okay. Vocês que estão assistindo, Paulo Molinari. Bom, eu reforço novamente o pedido, visite o nosso site, safras.com.br, conheça a nossa plataforma de safras, você pode lá pedir uma demonstração gratuita. Bom, Paulo, vamos começar então conversando sobre esse relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Quais foram as surpresas, se é que houve alguma surpresa, e por que o preço está indo tanto na Bolsa de Mercadorias de Chicago? Boa tarde. Boa tarde, Gilan. Boa tarde a todos os participantes dessa live. Aí uma véspera de feriado, né? Os mercados aí meio quentes, tanto lá fora quanto aqui dentro. Bem, o relatório ele já teria uma correção preliminar de estoques devido àquele relatório de estoque trimestral do dia 30, né? Do dia 30 de setembro. O relatório do dia 30 de setembro, ele marca o estoque de passagem de um ano comercial para outro. Né? Então, o ano comercial americano ele começa no dia 1º de setembro e vai até 30 de agosto. E este relatório de estoque trimestral do dia 30 de setembro, ele pega o estoque até 30 de agosto. Portanto, esse é o relatório, esse é o estoque de passagem do ano comercial. Esse ajuste do estoque trimestral foi feito hoje, né, com o estoque da safra velha caindo para 50 milhões de toneladas, né, como era de 57, o USDA trouxe para 50 milhões de toneladas, portanto, um ajuste que tem a ver com aquele estoque trimestral divulgado no dia 30 de setembro. Uma pequena surpresa que veio em relação à safra nova, essa que está sendo colhida agora lá no meio oeste americano, diz respeito à área plantada. O USDA cortou 1 milhão de acres da área plantada, de 92 para 91 milhões de acres, e com isso reduziu um pouco a produção e reduziu um pouquinho mais do que se esperava o estoque de passagem. Né? Então, o estoque da safra nova agora, em vez de 63,4 milhões de toneladas, como era esperado em setembro, caiu para 55 milhões de toneladas. E é por isso que o mercado ganhou um pouquinho de força da Bolsa de Chicago, mas um estoque de 55 milhões de toneladas, 4 dólares por bushel é caro. Né? Então, eu diria que o milho na Bolsa de Chicago está até se esforçando em manter nesses preços, porque ainda estamos em plena colheita numa safra americana que é boa, né? Uma boa safra americana, é a segunda maior da história, e, portanto, não há, por enquanto, novos fatores e novo espaço para uma grande alta adicional no milho na Bolsa de Chicago, de forma direta. Certo? Não há um grande suporte para a alta nessas próximas semanas, além do que nós já estamos vendo hoje. Certo, Paulo. Bom, falando um pouco, passando agora para o mercado interno, mercado nacional, mercado que veio com preços vindo, mercado positivo, no mês de setembro alguma fixação, os preços cederam um pouco. Então, eu queria ver contigo qual é a perspectiva para o mercado em termos de preços nesse mês de outubro e também no restante do ano, Paulo. Bem, aí nós podemos fazer uma boa comparação. Né? Se a gente olhar aí os preços da soja, né?
no mercado brasileiro, 150, 160 reais a saca, esses preços da soja estão refletindo uma escassez interna, ou seja, não tem soja mais no mercado interno, o mercado tem dificuldades de abastecimento, não tem conta de importação e o mercado interno está pagando pela pouca soja disponível que nós temos. Então, esse é um quadro, né? Porque a gente não pode levar esse quadro da soja para uma situação igual no milho, né? O milho, sim, tem preços firmes, etc., mas não há nenhum problema de abastecimento daqui até janeiro, né? Até entrar a próxima safra. Então, por que os preços estão subindo? Bem, o produtor só tem milho para vender nesse momento, já vendeu toda a soja, então está aí que está com uma condição aí de suporte no preço, que o produtor brasileiro tem uma venda bem acomodada, está bem capitalizado. Temos aí um atraso forte da chuva do verão, que é uma das características aí do Laninha, né? As chuvas da primavera chegando atrasadas, né? Principalmente no centro-oeste do Brasil. Uma seca aí bastante forte aqui no Paraná, apesar das chuvas dessa semana. E isso também colabora, né, para que o produtor tenha a sua reserva dentro dos armazéns, que é milho, né? E o outro ponto é que a alternativa para nós solucionarmos esse movimento de alta é a importação, né? E a importação hoje é bastante cara devido a esse câmbio. Hoje, uma importação de milho custa R$ 70 no porto, mais o frete interno, ou seja, bem caro, né? E eu discordo um pouco do que se vem falando aí no mercado interno brasileiro, que o culpado da alta é ao volume de exportação, né? O volume de exportação ele é menor do que o ano passado. O ano passado nós exportamos 41 milhões de toneladas, esse ano a meta é 34, quer dizer, já estamos bem abaixo, e dependendo da situação, nós podemos até nem atingir essas 34 milhões. Então, a minha preocupação desses movimentos de alta, assim, com o milho dentro do armazém, é uma concentração de venda mais para frente, né? Assim como nós tivemos no começo de setembro, como todo mundo veio vendendo ao mesmo tempo, né? A minha preocupação é que isso acaba ocorrendo agora em dezembro, janeiro, todo mundo vindo vender ao mesmo tempo, e aí causa aí fortes baixas no mercado no final do ano, tá? Mas o preço de mercado interno está mais condicionado a essa retenção pelo produtor do que necessariamente por um movimento das variáveis de mercado, né? O câmbio realmente ajuda bastante o preço de porto, mas não é esse bem o movimento que nós estamos vendo nesse momento. O movimento que nós estamos vendo nesse momento é o produtor não desejando vender, e isso sustenta preço. Bom, o tema da live hoje é realmente já a tentativa de uma perspectiva de preço para 2021, diante desse quadro de que as cotações do cereal elas tendem a permanecer firmes nesse ano de 2020. O que a gente pode esperar já para a próxima temporada, para o início do ano de 2021, a partir da entrada da safra de verão no mercado, Paulo? Bom, aí nós temos aí que pensar bem naquilo que nós já temos relatado em nossos relatórios, em nossas lives anteriores, que é uma situação de primeiro semestre complicado. Se daqui até janeiro não falta milho para o mercado brasileiro, no primeiro semestre a situação é bem diferente, né? A safra de verão ela não é suficiente para atender toda a nossa demanda do primeiro semestre. Por isso, a gente precisa de um estoque de passagem para o ano que vem, mas somando as 25 milhões de safra de verão, mais os 7, 8 milhões de estoque de passagem, nós vamos ter aí um abastecimento de 32, 33 milhões para um consumo de 36 a 37. Portanto, existe aí um rombo a ser coberto, né? Esse rombo a ser coberto, ele pode ser feito com corte de consumo, ou seja, redução dos alojamentos, redução no consumo industrial, menor esmagamento nas indústrias de etanol, para equalizar esse disponível com o consumo. Ou pode ser feito com importações, né? Então, por isso que já é importante olhar como vem a safra da Argentina, os preços internacionais,
O câmbio será uma variável importante no primeiro semestre para a definição desses custos, né? Agora, é óbvio que o primeiro semestre, se agora nós temos milho nos armazéns e o produtor, a decisão do produtor que vem mantendo preços altos, é possível que no primeiro semestre nós não tenhamos milho nos armazéns e os preços estejam ainda altos, né? Então, essa é uma combinação importante para o primeiro semestre, é uma questão de oferta e demanda, e isso só se regulariza a partir de julho. Se a soja se regulariza o abastecimento interno brasileiro a partir de fevereiro, o milho somente vai começar a corrigir a sua trajetória de abastecimento a partir de julho de 2021, com a entrada na safrinha 2021. E por este motivo, é tão importante esse mês de outubro, porque esse mês de outubro marca o plantio da soja, né? E o plantio da soja atrasado vai nos trazer um plantio da safrinha 2021 também atrasado, né? Então, nós não vamos conseguir plantar uma safrinha em janeiro e fevereiro, como seria o ideal, e vamos de novo plantar uma safrinha em fevereiro, março, né? Não é fora do ideal, mas já traz alguns tipos de riscos maiores para as lavouras, né? Uma corte de chuvas, geadas mais precoces, que um ano de laninha é uma característica normal, geram aí uma especulação adicional para o primeiro semestre com esse clima de safrinha, esse plantio mais tardio, né? Eu só quero refletir para vocês o seguinte, nós vamos ver aí comentários de que com esse atraso do plantio da soja não será possível plantar safrinha no ano que vem. Eu acho isso muito difícil, tá? Tem lugares aí do Brasil que já não tem mais sementes para venda para safrinha 2021. Nós vamos plantar milho em safrinha até em vaso de flor, né? Vamos plantar porque os preços são espetaculares, os preços atuais, os preços no primeiro semestre, os preços que já estão sendo praticados para 2021 na safrinha são preços muito bons, né? E não há por que os produtores não plantarem. Se vai plantar com uma boa tecnologia, com uma tecnologia inferior, porque está plantando um pouco mais tarde, é uma outra discussão. Mas a área plantada será novamente recorde para 2021. Então, o mercado vai muito firme até julho, e depois de julho nós teremos aí as novas variáveis, frente a uma nova safra americana, às nossas condições de clima da safrinha, ao novo câmbio do ano que vem, pós-pandemia, né? Tem várias coisas aí pesando para o segundo semestre do ano que vem. Bom, de certa forma, então, a gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo Ramos, lá da agência Safra, mas o Paulo acabou de responder, que é a questão envolvendo esse atraso no plantio da soja no Paraná e no Mato Grosso, se poderia afetar o milho na safrinha. O Paulo acabou de falar que dificilmente o produtor brasileiro vai deixar de plantar milho safrinha, porque já comprou suficiente. Bom, Paulo, falando um pouco ainda da safra de verão, esse clima seco, ele pode prejudicar a produção, a produtividade dessa próxima safra? Ela pode vir abaixo até do que já vinha se acumulando? Pode, né? O clima, o Laninha, ele é sempre um problema para nós, né? Sempre para a região centro-sul do Brasil, e a Argentina é sempre um sinal de alerta, né? Principalmente a Argentina, principalmente Rio Grande do Sul. O normal, o que os meteorologistas apontam, né, é que a partir do início das chuvas no centro-oeste e Mato Piba, as chuvas comecem a cortar aqui para o sul do Brasil novamente, né? Então já não choveu direito, ainda pode começar a cortar de novo, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, assim, depende muito aonde já está plantado e onde não está plantado, né? E onde está plantado nesse momento é exatamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul e sudoeste do Paraná. Estas regiões, se por acaso as chuvas cortarem aí para o final de outubro, começo de novembro, vai pegar já milho aí início de fase de pendoamento,
e é possível, sim, que nós tenhamos perdas de produtividade se novembro não chover, né? Nas demais regiões que ainda não plantaram a safra de verão de milho, se as chuvas voltarem a começarem e seguirem normalmente, não teremos nenhum tipo de problema, né? É importante dizer que, tanto para o milho quanto para a soja, plantar em outubro, novembro, é até melhor para o potencial de produtividade, né? O fato de plantar soja tardiamente é bom para a soja, não é ruim para a soja, né? Mas ela é ruim para a safrinha de milho, né? Porque aí a gente colhe soja muito tarde e plantamos safrinha de milho mais tarde, e aí cria-se um ambiente especulativo aí para o primeiro semestre e um risco climático sobre a safrinha. Agora, o verão, o risco nosso é a chuva cortar novamente aí novembro, dezembro, janeiro, que é normal do Laninha, principalmente aqui na região sul, e pregar as lavouras aí em fase crítica de produção, o que traria aí realmente quebra no potencial de produtividade. Também, além de poder atingir a produção brasileira, ele tem um impacto importante. Países que podem nos ajudar no abastecimento interno, no caso do Paraguai e da Argentina. A gente trabalha já com alguma estimativa para esses países em termos de produção e quanto o Brasil poderia importar desses países, Paulo? Bom, o Paraguai, ele basicamente planta safrinha. O Paraguai praticamente não tem safra de verão, é muito pouquinho. Então, o Paraguai seria quase um estado adicional do Brasil, né? Ele vai plantar igual o Paraná, ou seja, quando colher a soja, ele vai plantar safrinha, e o milho do Paraguai vai estar disponível lá por junho, julho, agosto, igual aos demais estados. Então, o Paraguai não conseguiria nos atender no primeiro semestre, certo? O nosso único ponto de atendimento seria a Argentina. A Argentina deve trabalhar com uma safra muito parecida com a do ano desse ano, ou seja, 50, 51 milhões de toneladas. Ter um potencial de exportação no ano que vem de 30, 35 milhões de toneladas, igual ao desse ano, né? A única variável aí que realmente pode impactar no tamanho dessa safra argentina é efetivamente o Laninha. E o Laninha, ele geralmente é terrível com a Argentina, né? Porque ele geralmente as chuvas cortam no auge do verão argentino. O plantio na Argentina é um pouco mais tardio, geralmente ele se concentra muito em novembro, né? Por isso é uma lavoura que vai ter lá a sua floração e pendoamento lá por fevereiro, janeiro, né? E por isso, se as chuvas não estiverem presentes aí em dezembro, janeiro e fevereiro, é possível, sim, que você tenha surpresas negativas com a safra da Argentina. E, nesse caso, como você citou, é basicamente o único país que pode nos atender com milho no primeiro semestre. Tá? Bom, tendo algumas perguntas aqui, agradeço ao pessoal que está participando, nos ajudando a ter esse bate-papo extraordinário. Também aproveito a audiência do pessoal e convido novamente a visitar o nosso site safras.com.br e conhecer a plataforma Safra. Tudo isso que o Paulo está colocando aqui, você tem todos esses números e análises na nova plataforma, o maior Big Data do agronegócio brasileiro. Paulo, o César Correia, ele faz a seguinte pergunta. Ele tem uma terra de 60 hectares. Ele te pergunta se é possível iniciar o plantio e ter receita com essa pequena área. É possível, sim, claro, sem problema nenhum, né? Principalmente na questão do milho, né? O milho, em pequenas áreas, responde muito bem à produtividade, né? Se você tiver um bom investimento, mesmo numa pequena área, o milho responde em produtividade, responde em produção, e isso te dá resultado lá na frente. Sim, milho é diferente da soja, né? A soja, por mais que você invista, a soja tem uma limitação de produtividade, né? Lá, agora, 60, 70, 80 sacas numa lavoura comercial é o que você consegue atingir hoje.
O milho não. O milho, você tem lavouras de 6 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil quilos, e dependendo basicamente da tecnologia que você emprega, e isso pode sim te trazer resultados positivos. Paulo, o Júlio, ele pergunta, o assunto aqui, a gente está tratando de milho, mas eu acho que pode ajudar ele nessa questão da soja. Ele pergunta se o senhor, se tu, Paulo, acredita em mais alta para a soja na Bolsa de Mercadorias de Chicago. E só para incluir na conversa, nesse momento a soja para novembro está a 10,66, 10 dólares e 66 centavos o bushel, uma alta de 1,5% nesse momento, também que nem a exemplo do milho, respondendo ao relatório do Departamento de Agricultura norte-americano. A soja vai subir mais, Paulo? Bom, primeiro você precisa entender por que a soja subiu, né? Por que a soja subiu de preço na Bolsa de Chicago na boca da colheita americana? Bom, primeiro porque não tem mais soja no resto do mundo. O Brasil não tem soja para vender, a Argentina tem limitações porque o produtor argentino não está vendendo devido às medidas do governo comunista da Argentina, bloqueando aí a movimentação de dólares dentro do país. Então, o produtor argentino não consegue mais vender a soja e trocar ela por dólares, então ele tem que pegar pesos, e ele prefere ficar com soja dentro do armazém do que pesos no banco, né? Então, o argentino não vende, a Argentina não vende, e a demanda global, não apenas a chinesa, mas a europeia e o restante da Ásia, só tem um lugar para comprar soja, farelo e óleo agora, que é Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a soja tem uma quebrinha de safra nos Estados Unidos, né? Primeiro teve aquela tempestade em Iowa, lá no dia 10 de agosto, que derrubou um pouco de milho, derrubou um pouco de soja, trouxe uma redução de produção, e depois do dia 10 de agosto não choveu mais em Iowa, que é o maior produtor de soja e milho dos Estados Unidos, né? E também parte de Illinois. Então houve um corte de produtividade também na soja. Então, esta safra menor de soja reduziu os estoques para menos de 10 milhões de toneladas nos Estados Unidos, e com 10 milhões de toneladas, tudo muda, né? Então, já não se olha mais para 8,50, já não se olha mais para 9,50, agora se olha para níveis acima de 10 dólares por bushel. Por quê? Por causa da relação estoque-consumo americano. Como daqui até fevereiro o mundo só tem soja americana para comprar, inclusive a China, que ainda terá que comprar muita soja americana até a entrada da safra brasileira, Chicago pode se manter, sim, com preços firmes, e talvez em algum momento ainda superar os 11 dólares por bushel ainda nesse ano. Bom, para superar os 11 dólares, basta os problemas com o clima na América do Sul se acentuarem, né? Ou seja, um plantio ainda mais tardio, alguns cortes de chuva no sul do Brasil, a Argentina começar a ter atraso de chuva de primavera também. Agora nós entramos no weather market da América do Sul, ou seja, no mercado de clima da América do Sul. Apesar de você ter ainda quase a metade da safra de soja americana a colher ainda, mas que vai acontecer nas próximas 3 semanas, a safra americana já é um dado, né? Então agora estão olhando, bom, mas se quebrar a Argentina, se quebrar o Brasil, será que vai ter mais demanda para a soja americana nos próximos meses? Então, nesse movimento especulativo com o clima da América do Sul, em ano de laninha, é possível, sim, que soja supere os 11 dólares, dependendo dessa variável de clima, é claro. Só quero lembrar para vocês, o último laninha que pegou a Argentina foi em 2016. A soja, naquela época, trabalhava entre 8 dólares e meio e 8 dólares e 80, e em 30 dias foi a 12 dólares. O farelo de soja trabalhava a 255 dólares, e em 30 dias subiu a 440 dólares. Tá? Então, a Argentina tem um peso muito forte na Bolsa de Chicago. E este peso é em função de que a Argentina tem metade do mercado mundial
de exportação de farelo e óleo, e por esse motivo quebrou a safra da Argentina, o farelo explode e carrega a soja junto. Tá? Então, assim, tem força para subir mais? Sim. Só que o senhor precisa ter atenção agora às variáveis de clima na América do Sul. Bom, o César perguntou ali se essa live vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada no nosso no Instagram, do Safras Mercado, no IGTV, e na segunda-feira ela vai estar à disposição no site de Safras, no safras.com.br. Aproveita, quem vai lá visitar e assistir a live no site, já aproveita e já pede uma demonstração gratuita da nossa plataforma, o grande Big Data do agronegócio brasileiro, e também já dá uma consultada ali nos cursos online de safras e mercado. Paulo, pergunta do Marlon Prado, da Milhão Ingredientes. O consumo de milho para proteína animal no Brasil, ele deve fechar em quanto? E se vai crescer muito na comparação com o ano anterior? Bom, consumo, nós estamos trabalhando esse ano com consumo total no Brasil perto de 74 milhões de toneladas, e para o ano que vem nós começamos a trabalhar com 77,6. Tá? E isso em função do quê? Não apenas em função do consumo animal, e não adianta ficar olhando só o consumo animal separado. Né? Nós temos novas fábricas de etanol entrando para o ano que vem, isso vai agregar um pouco mais de 1 milhão de toneladas de consumo só para esse segmento em 2021. Nós temos uma média de alojamentos de pintos de corte superior para o ano que vem em relação a esse ano. Né? Esse ano nós vamos fechar então, com uma média de 540, 550 milhões de cabeças mês, e possivelmente o ano que vem nós iremos a 570, 580 milhões de cabeças mês de alojamento. Nós temos a suinicultura ainda muito forte, aumentando plantéis para o ano que vem, e temos também o nosso confinamento de boi. Né? Com esse padrão de compras da China de animais de até 30 meses, todo mundo está comprando bezerro, colocando no milho, para chegar esse boi o mais rápido possível, com um peso ideal no padrão China. Então, isso alavanca um segmento de consumo que é o confinamento, né, para o ano que vem, e salienta bem essa ampliação de demanda. O único setor que pode realmente ter alguma estagnação é o industrial, que é o pessoal de esmagamento, né, de moagem de milho e de alimentos, que vai depender muito desse ritmo da economia do ano que vem, da inflação, do emprego, né, para ter aí um demanda, porque isso depende muito da demanda de varejo aí pela frente. Paulo, essa semana a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou o seu primeiro levantamento para a temporada 2020-2021. Eles indicaram uma safra total de milho de 105 milhões e 200 mil toneladas. Esse número está abaixo das previsões de safras e mercado. Gostaria que você explicasse por que a Conab tem esse número, de certa forma, conservador, e também, aproveitando, gostaria que tu indicasse qual é a estimativa de safras e mercado para a próxima temporada. Bom, começando pelo final, nós estamos com um número aí de 116 milhões de toneladas para o ano que vem. E aí nós temos que entender que nós temos 3 safras no Brasil, né? Nós temos a nossa safra de verão aqui do Centro-Sul, temos o verão e a safrinha do Mato Piba, né? E temos a nossa safrinha normal aqui do Centro-Sul do Brasil. Então, são praticamente 3 safras. Bom, 116 milhões de toneladas é o nosso potencial de safra normal, e eu acredito que na nossa próxima estimativa nós vamos aumentar essa estimativa, porque a motivação para o plantio de safrinha 21 está muito forte. Então, provavelmente Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul terão aumentos de área acima do esperado. Né? Nós estamos trabalhando com uma safrinha 2021 de 82 milhões de toneladas. Claro que isso é área, em cima de área plantada, temos que ver o clima, como é que vai ser o ano que vem, com geadas, seca, etc. Né? Mas o potencial é de 82. E eu acredito que ela pode ser maior devido a uma área plantada ainda maior.
Tá? Bom, a Conab tem o seu perfil lá de trabalho, a forma deles fazerem o levantamento, e geralmente a Conab coloca a estimativa da safrinha seguinte igual à safrinha anterior. Ou seja, ela só vai mexer com os números de safrinha lá por fevereiro, março. Né? Então, possivelmente a Conab vai elevar ainda seus números devido à área plantada maior lá por fevereiro, março. Né? O Safras de Mercado lança a sua primeira intenção de plantio no mês de julho e vai atualizando todo mês esses dados, e por isso a gente vai largando um pouquinho na frente o viés de plantio para a safra de verão e para a safrinha um pouco antecipada. Bom, Paulo, é um assunto que tu já falou sobre as exportações brasileiras, mas é importante a gente reforçar, e mais gente entrou na live depois que tu colocou assim por cima, então eu gostaria de reforçar contigo. O Brasil ele vai encerrar esse ano com mais ou menos que volume exportado, se esse volume está dentro do esperado ou se ficou abaixo das expectativas iniciais. Bom, até agora nós temos aí 24 milhões de toneladas comprometidas. O que é o nosso comprometido? O que já embarcou e o que está nomeado para embarcar agora em outubro. Tá? Já tem alguns navios aí para novembro, umas 500 mil toneladas para novembro. Então, o que nós temos de real dentro da exportação? 24 milhões de toneladas. A exportação vai até janeiro. Né? Então, nós teríamos que, outubro, novembro, dezembro, janeiro, acrescentar aí mais 10 milhões de toneladas de embarques nas exportações brasileiras para chegar à meta de 34 milhões. Por enquanto, eu não vejo espaço para uma exportação maior do que essa. Talvez eu veja até um espaço para um embarque menor do que 34 milhões de toneladas, porque os preços internos estão muito altos, negócios novos para exportação praticamente paralisaram, e o mercado só está cumprindo aquilo que já está vendido. Tá? Então, assim, não estou vendo aí um número muito superior a 34 milhões de toneladas, a ponto de causar um pânico nacional de abastecimento de milho daqui até janeiro. Não, por enquanto, não tem isso. Ok? Bom, e já tentando antecipar a próxima temporada, qual é a expectativa de demanda de milho no Brasil? E o Brasil vai continuar exportando nesses volumes na próxima temporada? Qual é o quadro que a gente visualiza para a próxima safra? Essa safra que promete ser maior do que 116 milhões de toneladas. Então, eu gostaria de ver contigo que, se novamente, vai depender das exportações para garantir esse equilíbrio e a sustentação dos preços. A exportação, Dylan, no Brasil, ela é um dado fundamental. Né? Não exportou, sobra, exportou demais, falta. Então, assim, nós já estamos fazendo negócios para o ano que vem. Nós já temos aí quase 20% da nossa safrinha de 2021 comercializada. E boa parte disso são negócios de barter, né, de trocas, onde o grande lastro da saída de milho é o exportador. Também temos esse ano grandes indústrias fazendo bons negócios para a safrinha do ano que vem. Então, o mercado já está um pouco mais competitivo entre mercado interno e mercado externo. Mas, como a safrinha recorde prevista para o ano que vem, não existe a possibilidade do Brasil não exportar. Né? A questão é saber se vai exportar 30, 35, 40 milhões, e aí nós dependemos das variáveis internacionais, e câmbio, e da disposição do produtor de venda. Né? Então, eu acredito que o ano que vem, a calibragem da exportação é de 35 a 40 milhões de toneladas novamente. O Brasil é um participante do mercado internacional. Os compradores do mercado internacional já sabem que o Brasil tem sempre, no segundo semestre, 30 a 40 milhões de toneladas para venda. O mercado internacional já está comprando o milho brasileiro do ano que vem. Né? Só é importante frisar que o Brasil exporta milho a partir de julho, não no primeiro semestre. Né? Então, não adianta ficar avaliando o embarque do primeiro semestre, porque
não vale nada, né? O Brasil nunca exporta milho no primeiro semestre, porque os espaços nos portos estão dominados pela soja. Tá? Quando a soja diminui seu embarque, nós abrimos espaço para milho e aí vendemos milho de julho a janeiro. Tá? E é o que está acontecendo este ano, o que acontece aí desde 2000 e vai continuar acontecendo no ano que vem. O contraponto disso é que a demanda brasileira deve passar de 77 milhões de toneladas no ano que vem, 3 milhões de toneladas a mais do que esse ano, por vários fatores aí, tanto no setor animal como no setor da indústria de etanol. Isso precisa, de novo, de uma safrinha gigante o ano que vem, né? Porque o verão não vai ter aumento de área, não vai ter uma produção melhor que a de 2020, e o que corrige o nosso abastecimento é a safrinha sempre, e 2021 não será diferente. Bom, safrinha que há muito tempo é a principal safra brasileira de milho, ela, nesse ano, tem essa questão do atraso no plantio da soja e o possível atraso no plantio do milho, né? Eu gostaria que você colocasse para nós um atraso no plantio do milho safrinha. De que maneira as lavouras ficam mais suscetíveis a uma perda de produtividade? Esse atraso no início do plantio, ele aumenta os riscos para a safrinha, Paulo? A safrinha, tradicionalmente no Brasil, ela é plantada em fevereiro, março. Essa é a nossa janela de plantio. Tá? Os produtores, eles vêm sacrificando um pouquinho a soja, ou seja, plantando a soja um pouco mais cedo, correndo o risco até de perder um pouco de produtividade na soja, para conseguir plantar o milho safrinha dentro de uma janela melhor. Qual é a janela melhor? Janeiro, fevereiro. Só que isso é muito difícil, né? Porque precisa de uma primavera perfeita. O ano passado nós tivemos uma primavera perfeita, se plantou uma safrinha em janeiro e fevereiro, veio aí altas produtividades e uma excelente produção ano passado. Em 2020, isso já não foi possível, né? Nós tivemos também uma boa safrinha, mas o Paraná e Mato Grosso do Sul já pegaram uma seca, né? Escapamos das geadas, mas teve uma estiagem com corte de produtividade. Então, qual é o problema de se plantar safrinha mais tarde? Primeiro, que as curvas de produtividade são um pouco menores. Tem que levar muita sorte no clima do outono para que as produtividades sejam altas. Segundo, normalmente, as chuvas no centro-oeste do Brasil cortam em abril. E o milho, se ele for plantado em fevereiro, março, e abril, maio não chover, nós já temos aí um impacto potencial nas lavouras de safrinha, né? E, geralmente, quando você planta mais tarde, o pendoamento do milho, a fase crítica do milho, ocorre lá por maio, junho. E maio, junho é onde começam a chegar as geadas no Paraná, no Paraguai e no Mato Grosso do Sul. Em um ano de laninha, isso é um pouco mais grave, né? Porque as chuvas podem cortar mais cedo no Paraná e as geadas podem vir mais cedo, né? Então, não quer dizer que vá acontecer isso, mas o normal, a preocupação com o safrinha plantado mais tarde é essa, né? Além de tudo, do ponto de vista do abastecimento, se você já tem um primeiro semestre onde o abastecimento vai ser difícil, e a solução é a entrada do milho novo da safrinha, se esse milho não chega em junho, ele só vai chegar a partir de julho, naturalmente você tem mais aí um mês de consumo a ser atendido pelo produto disponível. Então, plantar a safrinha mais tarde também é um novo complicador para o primeiro semestre em termos de abastecimento. Bom, nesse momento, a Bolsa de Mercadorias de Chicago, ela fechou agora há pouco, a 3,95, 3 dólares e 95 na posição dezembro, uma alta de 2,06%, mercado impulsionado hoje pelo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Petróleo registrando nesse momento uma queda de 1,5% a 40 dólares e 56 o barril para novembro do WTI em Nova York. E o dólar
dólar vai operando com uma queda de 1% nesse momento a 5.535. Bom, Paulo, vamos encaminhando então o final dessa live e eu gostaria então de fazer aquela tradicional pergunta para quem nos assistiu até agora, para quem está trabalhando com o mercado. Quais são os pontos de atenção para esses próximos meses? Bom, do ponto de vista do produtor, da soja, do milho disponível, é importante ele observar os preços que nós temos hoje, né? Nós ainda estamos em outubro, já temos algumas regiões aí do Brasil trabalhando a R$60 ou até acima disso. É um espetacular preço. Não falta milho no Brasil daqui até janeiro, né? E quem tem que vender, vai ter que vender em novembro, tem que vender em dezembro. É bom já ir começando a avaliar essa situação de preços, que ela é bastante confortável para comercialização e para começar as vendas aí do milho que está dentro dos armazéns, tá? Para primeiro semestre, nós vamos ter um primeiro semestre importante. Para quem plantou verão, vai ter milho de verão. É importante observar aí sempre o custo de importação, porque ele vai ser o balizador de preços no primeiro semestre, tá? Para consumidores de milho, daqui até janeiro, o milho vai estar caro, o milho existe, né? Ele vai estar presente. E em algumas regiões, como inclusive o Mato Grosso, é possível que no primeiro semestre nós não tenhamos milho regional para atender toda a demanda do estado ou da região, né? Então é importante que os consumidores de milho se preocupem mais com o abastecimento de fevereiro a julho do que necessariamente com daqui até janeiro no abastecimento do milho no mercado brasileiro. Paulo, muito obrigado pela entrevista. O Paulo traçou aí um cenário bastante positivo dos preços do milho, também falou um pouco de soja, indicou que a Bolsa de Mercadorias deve continuar subindo, também falou que possivelmente as nossas exportações não atinjam a estimativa de 34 milhões na temporada, e esse foi mais ou menos um resumo da conversa. Essa live vai ficar gravada, na próxima semana eu volto aqui às 14 horas, vou conversar sobre o mercado de trigo. O Jonathan Pinheiro, nosso analista, ele vai falar sobre o mercado de trigo a partir das 14 horas. Voltamos para o horário tradicional das 14 horas para realizar a live. Mas se você quer continuar sabendo do mercado, não precisa esperar até sexta que vem. Você pode, eu convido, reforço para você visitar o nosso site, safras.com.br, e lá você pede uma demonstração gratuita da plataforma Safra. Já acessa as notícias que temos lá, todas as informações, você tem acesso ao cronograma dos cursos de safras e mercado. Tudo que você precisa saber para negociar bem a sua safra, você tem na plataforma de safras. Agradeço ao Paulo, volto na sexta-feira falando do mercado do trigo e agradeço a todos que assistiram à live. Muito obrigado e até a sexta que vem.